Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje quarta-feira e a gente está aqui para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe de ensinamento para essa quarta-feira. Aqui tá aquele dia de chuva maravilhoso, né? Aquela manhã chuvosa. Quem não gosta de um dia assim, chuvoso, dia frio? Tá uma delícia de dia, né? E a gente vai fazer a nossa meditação. Hoje, pelo que eu dei uma olhadinha rápida aqui, Jesus vem nos falar sobre a hipocrisia, a mentira, né? Jesus vem nos falar sobre aquilo que somos por dentro. Muitas vezes a gente transpira por fora algo que a gente não é por dentro, né? Então a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus, continuamos no livro de Mateus, no capítulo 32, né? Foi o último, acredito que foi o último evangelho que a gente fez uma reflexão por aqui. Continuamos no capítulo 23, no versículo do 23, aqui, ao 32, aqui. E a palavra de Deus nos diz: ai de vocês, doutores da lei, fariseus hipócritas! Vocês pagam o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho e deixam de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês deveriam praticar isso sem deixar aquilo. Guias cegos, vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, doutores da lei, fariseus hipócritas! Vocês limpam o copo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de desejos de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o copo por dentro, e assim o lado de fora também ficará limpo. Ai de vocês, doutores da lei, fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcro caiados. Por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos diante dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vocês, doutores da lei, fariseus hipócritas! Vocês constroem sepulcro para os profetas e enfeitam os túmulos dos justos. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, vocês confessam que são filhos daqueles que mataram os profetas. Pois bem, acabem de encher a medida dos pais de vocês. Serpentes, raça de cobras venenosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vejam só, pessoal. O que é que eu fiz aqui? Hoje o evangelho ele ficou um pouquinho extenso, né? Ficou maior. Na verdade, são dois evangelhos, o de ontem e o de hoje, né? Como eram pequenos e fazia parte do mesmo livro, do mesmo capítulo, um na sequência do outro, eu resolvi ler os dois, porque tem um só significado, é a mesma coisa, né? E hoje a gente percebe, né, que Jesus vem nos ensinar a deixar de ser hipócrita, né? A gente começar a olhar para dentro de nós primeiro. Muitas vezes, o que é que acontece quando Jesus fala aqui em cegos? Jesus fala aqui em sepulcro caiado, né? Ele está sempre
dando um exemplo aqui de coisas que são bonitas por fora, né? De coisas que são limpas por fora, né? Como, por exemplo, o sepulcro caiado. O que é um sepulcro? Né? É um túmulo, né? A gente chega no cemitério, a gente vê túmulos belíssimos, né? A gente vê túmulos que são ali umas construções, constrói ali como se fosse um castelo, como se fosse um primeiro andar, uma casa mesmo, né? Aparentemente você olha, você vê que é uma casa, é a construção de uma casinha ali, é um primeiro andar, e ali eles enfeitam, ali eles colocam cerâmica, colocam aquelas placas, né, com o nome do falecido ali, com a data que a pessoa morre e tal. Então você olha, você vê que é tudo muito bonito. Mas a gente sabe que ali dentro existe podridão, existe ossos podres. Muitas vezes o cadáver tá ali, nem se decompôs todo ainda, né? Então ali tá aquela carniça, tá aquilo que não presta ali dentro. Mas por fora, quando a gente olha, a gente diz, nossa, a família dessa pessoa aqui teve um bom gosto, né? Em construir um túmulo tão bonito, né? Assim, quando Jesus compara o sepulcro caiado com nós, com o nosso coração, com a gente, né? Ele quer dizer isso, que muitas vezes a gente faz parte desses mestres da lei que ele fala aqui, esses fariseus, né? A gente faz parte desse povo. Por quê? Porque muitas vezes a gente aparenta a ser aquilo que a gente verdadeiramente a gente não é por dentro, né? Para nós mostrar para as pessoas que a gente é uma boa pessoa é a coisa mais fácil do mundo, né? Eu aparentemente eu posso mostrar para você que eu sou uma ótima pessoa, que eu sou uma pessoa caridosa, né? Vamos falar primeiro das pessoas que não frequentam a igreja, que não vivem dentro de igreja, né? Aparentemente você olha para mim, você me vê uma pessoa belíssima, né? Ah, fulano é uma pessoa muito simpática, né? Fulano é uma pessoa simpática, fulano é uma pessoa carismática, né? É uma pessoa que ajuda todo mundo, né? Aparentemente eu transmito isso para vocês. Mas por dentro de mim, o meu coração, ele pode ser podre. Podre, o meu coração ele pode estar podre de maldade para com o irmão, né? Eu posso ser por dentro aquela pessoa que gosta de humilhar, que gosta de levantar falso. Eu posso ser aquela pessoa racista, né? Eu posso ser aquela pessoa preconceituosa. Então, eu posso ser muita coisa por dentro. Dentro, o meu coração, ele pode viver dessa forma. O meu, o seu, o de qualquer uma pessoa. E é isso que Jesus compara com o sepulcro caiado. Que por dentro nós somos uma coisa, mas por fora nós somos outras. Agora a gente vai para aquelas pessoas que verdadeiramente conhecem a palavra de Deus. A gente vai para aquelas pessoas que vivem dentro da igreja já, né? E são inúmeras as pessoas que vivem dessa forma. Que dentro do coração vê as coisas de uma forma, mas por fora, ali, aparentemente para mostrar ali aos líderes religiosos, por exemplo, ao padre da paróquia, ao o pastor lá do seu culto, para mostrar que você é uma boa pessoa, que você é uma pessoa carismática, que você ajuda. Mas quando você tira o pé de dentro da igreja, que você chega em casa, você é o cão chupando manga. Você é o cão chupando manga. Aí quando você chega em casa, você é outra pessoa. Aquela pessoa que estava na igreja era uma. Aqui eu sou outra pessoa.
quem nos conhece de verdade é quem convive conosco, né? É por isso que muitas vezes existe aí, ó, pastores, né, que espancam as mulheres em casa, que querem ser o cara, né? Na igreja é um santo, que vivem por aí fazendo e acontecendo, mas em casa é o cão chupando manga para a família. Não vale nada, né? O coração é ruim, é ignorante, é bruto, é estúpido, é tudo isso. E Jesus vem dizer, não adianta. Não adianta, porque você está mentindo para a pessoa que está com você. Você está mentindo para as pessoas ali, oi, da Assembleia. Porque elas não têm a visão espiritual de ver o seu coração, mas eu tenho. Então não adianta você se esconder atrás disso aqui. A palavra de Deus. Eu me escondo atrás da palavra de Deus. Então eu pego, coloco aqui, ó, palavra de Deus aqui embaixo do braço. Vou para a igreja. Todo mundo olha para mim e diz: "Ah, que mulher de Deus. Nossa, menino, que mulher de Deus. Aquilo é que é uma mulher, né?" Mas a pessoa, muitas vezes, que mora com a gente é que sabe. E assim, de que adianta essa criatura estar indo para a igreja? Quantas vezes a gente não escuta pessoas falarem isso? Rapaz, fulano não é aquilo que mostra ali, não. Fulana não dá uma esmola. Fulana não ajuda ninguém. Fulana não faz uma caridade a ninguém. Mas você olha e você diz, não, não pode ser. Porque na igreja, essa mulher, esse homem, é um santo. Essa pregadora aqui prega a palavra de Deus divinamente. É impossível que essa pessoa não dê uma esmola a ninguém. É impossível que essa pessoa ela vive infernizando a vida das pessoas dentro de casa. É impossível que essa pessoa tenha o coração rancoroso a ponto de rogar uma praga para outra pessoa, né? Mesmo porque praga, a gente sabe muito bem que praga não pega. Praga volta para quem joga para outra pessoa. A praga ela pega em você se você jogar para outra pessoa. Jamais a praga ela vai pegar. E ninguém, ela não pega. Ela não pega. Porque quando a gente tem o olhar mal para o irmão, aquilo ali volta para nós. Mesmo que a pessoa não seja uma pessoa que viva em oração, que a pessoa não viva em igreja, que a pessoa não viva nada, né? Porque a gente costuma pensar assim. Não, em mim não pega nada porque eu vivo na igreja. Em mim não pega nada porque eu, né, vivo comungando, vivo fazendo, vivo acontecendo. Mas você pode perceber que essas pessoas que gostam de praguejar, de rogar mal, jogar mal para as pessoas, você vê elas na situação terrível. E muitas vezes foi mal que ela jogou para outras pessoas. Eu desejo que fulano se lasque. Desejo que fulano perca o emprego. Eu desejo que fulano se lasque aí num acidente e morra, se dane para lá. E muitas vezes as coisas estão acontecendo ali, ó. Dentro dela mesmo. Na vida dela mesmo. Tu sabe quem tá desempregado? Fulano. Rapaz, fulano sofreu um acidente. Fulano fez aquilo. Às vezes, somos nós que trazemos para a nossa vida as desgraças que o mundo tá aí para nos oferecer, né? E Jesus diz assim, só eu conheço o coração de vocês. E eu sei que vocês são hipócritas. Vocês são esses mestres da lei que por fora eram muito lindos, eram muito pessoas mansas, né? Quantas vezes a gente não encontra dentro da igreja irmãos manso, né? Pregadores, muitas vezes, pessoas que a gente às vezes convida, para quem trabalha em igreja, convida para vir, né, ministrar a palavra. São pessoas tranquilas, pessoas calmas, que a gente diz assim, nossa, o Espírito Santo habita ali, não é assim? Mas quando a gente vai cutucar a vida da pessoa,
Fulano é o cão chupando manga dentro de casa. Fulano bate na esposa, fulano não dá uma esmola a ninguém, fulano não tem humildade com ninguém. Ah, fulano é meu patrão. Quem foi que disse que fulano tem essa bondade toda que tem na igreja? Não, fulano é um carrasco, fulano não me paga, né? Então assim sucessivamente. Então Jesus compara essas pessoas como um sepulcro caiado, né? Que é um túmulo muito bonito, pintado, né? Sempre em época de finados. As pessoas não costumam ir ao cemitério, aí vai lá, paga pro coveiro dar um grau lá na cova, né? Pintar, tirar os matinhos, deixar tudo bonitinho lá, não é assim? Então, sepulcro caiado significa isso. Os túmulos que são ali pintados, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, mas dentro dali a gente sabe que ali tem o quê? Carniça, osso podre, só existe isso ali dentro, né? Então Jesus compara aquilo ali com nós, com o nosso coração, né? Todos nós, a gente tem que nos colocar no lugar dos fariseus, porque nós temos isso aí dentro da gente. Nós somos assim, né? Se você não é hoje, porque encontrou a palavra de Deus e verdadeiramente você se converteu, glória a Deus, né? Realmente é difícil você entender isso aqui e você não mudar. Você muda. Se você verdadeiramente, você se converteu verdadeiramente e você quer ter uma vida de obediência a Deus, você muda. Muda sim, né? Então, glória a Deus para você. Mas aquelas pessoas que não tá nem aí para isso aqui, aquelas pessoas que vivem no mundo como se não houvesse amanhã. Não, eu quero viver hoje, porque amanhã eu posso estar morta, né? E a vida é só essa aqui. Tem gente que entende dessa forma. A vida é só essa. Então eu quero viver só isso aqui. Ó, o que Jesus fala bem aqui, né? Vocês deixam de lado a fidelidade, a misericórdia e a justiça, né? Para viverem do jeito que o mundo insinua que vocês vivam. Ou seja, ele quer dizer que a gente vive da forma que o mundo oferece. A gente prefere viver da forma que o mundo oferece do que da forma que Jesus nos oferece e nos convida, que é ter a fidelidade. Essa fidelidade é a Ele. A fidelidade é a Ele, em primeiro lugar, né? Precisamos ser fiel a Ele. E essa fidelidade a gente só consegue adquirir com a palavra de Deus. Quando eu leio, quando eu entendo, quando eu consumo a palavra de Deus e ela vem diretamente no meu coração, eu passo a ter fidelidade a Ele. Porque, tu não peca mais? Peco. Aí é que eu peco, né? Mas eu tenho um limite. Antes de eu praticar tal pecado, eu tenho a fidelidade a Deus. Então, Senhor, eu não quero fazer isso aqui. Eu não quero. Me livra disso aqui, porque o Senhor sabe que eu tô querendo fazer errado, né? Mas o Senhor sabe que o meu coração, ele não quer. Eu quero ser fiel ao Senhor, eu quero ser fiel à tua palavra. Então, eu não vou fazer isso aqui. Então, eu já me redimi daquilo ali, né? Eu já corri. Eu não faço com o meu impulso. A minha carne, ela tá querendo. Mas eu tenho a fidelidade a Deus, então eu não posso fazer mais isso. A misericórdia, né? Ele diz, vocês deixam a misericórdia de lado para viver a vontade de vocês. O que é misericórdia? Olhar para o irmão com empatia. Eu preciso olhar para o irmão com misericórdia, né? Muitas vezes eu deixo de ajudar o irmão, como falávamos do dízimo lá atrás. Eu deixo de ajudar o irmão para dar o dízimo na igreja. Porque o líder pediu, porque a palavra pediu que tem que ser 10%. Então, Jesus não quer isso. Se você tem uma pessoa para ajudar, se você tem alguém, muitas vezes dentro da sua família, muitas vezes amigos, pessoas que você nem conhece, você está vendo que uma família está passando fome, você não vai comprar uma cesta básica.
e levar para eles. Por quê? Porque não, só tem aqui o dinheiro do dízimo tem que ir direto para a igreja. Porque o dinheiro é de Deus, não. Para Jesus, você matar a fome daquela pessoa também é dízimo. A igreja, ela vai ter outras pessoas que vão estar contribuindo. Mas quando alguém precisar de você, isso é a misericórdia com que ele fala aqui. Se alguém precisar de você, você tem que ajudar aquela pessoa. Agora, se você tem condições boas, que você pode doar o seu dízimo à igreja e por fora ajudar a outra pessoa, glória a Deus, né? A sua recompensa será dobrada. Mas se você não tem, você só tem o dízimo, o dinheirinho do dízimo que eu guardei aqui, bem aqui, mas o vizinho está passando fome com os filhos. Eu vou pegar, vou comprar uma cesta básica, comprar uma caçambinha daquela de ovos. Vou levar para eles comerem, matar a fome deles. Misericórdia. É isso que Jesus quer. Aí ele diz, vocês deixam a fidelidade, a misericórdia e a justiça. O que significa a justiça? É sermos justos. A gente ser justo diante das coisas. Existe a justiça da terra, que são os juízes, né? São os delegados. Existe a justiça do céu. E aí Jesus pede que também nós sejamos justos com as outras pessoas. Eu não posso ser injusta com ninguém. Eu não posso ver que algo está errado ali e eu assinar embaixo que está certo. Porque eu vou estar sendo injusto com a pessoa que está sendo justa ali, né? Então Jesus pede justiça e muitas vezes a gente não é assim. A gente é injusto, a gente não tem misericórdia, a gente não tem empatia com o irmão e também a gente não tem fidelidade a Deus. Então como é que eu posso me descartar de ser um fariseu? Como é que eu posso me descartar de ser um mestre da lei? Continuando, a palavra só dá continuidade, porque nós somos assim. E quem vive dentro das igrejas também é pior ainda. Porque quem vive fora não entende isso aqui. Não tem fidelidade a Deus. Mas a partir do momento que a gente começa a entender e começa a botar em prática, a gente passa a ter fidelidade a Deus. E muitas vezes, é como eu falava no começo, né? Muitas vezes a gente é na igreja uma coisa, a gente é junto do padre uma coisa, junto do pastor uma coisa, mas fora a gente é totalmente diferente, né? Eu já vi pessoas que vivem dentro de culto, né? Pessoas que vivem ali falando, pregando a palavra de Deus, dizer, eu não dou uma esmola a uma criança que chega na minha porta. Eu não dou uma esmola a um velho, porque eu sei que o velho, quando chega na minha porta, o velho é aposentado. Eu não dou uma esmola a um jovem, porque eu sei que vai comprar drogas. Como é que tu sabe que vai comprar drogas? Como é que tu sabe que o velho, ele é aposentado? Né? Como é que tu sabe que a criança, ela tem mãe, ela tem pai, muitas vezes nem tem. Muitas vezes fez, soltou no mundo, viveu assim. Então não é sobre você dar a esmola. Para que a pessoa, o que a pessoa vai fazer com a esmola? Né? É você simplesmente dar. Se bateu na sua porta, você dá. Independente do que ela vai fazer. Muitas vezes aquele idoso ali não está mais na sua sã consciência. Tem o seu salário, né? O seu ordenado aí por mês. Muitas vezes tem família que come e não cuida do idoso. Aí muitas vezes o idoso sai pela rua. Muitas vezes o idoso já não tem mais, né, a consciência, o juízo normal. Então muitas vezes foge de casa, muitas vezes fica ali pedindo, né? Não tem noção mais de nada. Às vezes a família nem vê. E às vezes tem família que até despreza. Aquela pessoa, ela pode verdadeiramente estar com fome, né? E você dizer que você não dá. Você pode não dar um dinheiro, mas você dá uma comida, você dá um pão com um ovo, se você não quer botar uma carne, se você não quer botar um frango, você não quer botar... Coloca um pão com ovos, dá um cafezinho, dá alguma coisa, mas não deixa aquela pessoa sair com fome, né? A criança, a mesma coisa. Tu não quer dar o dinheiro à criança, tu pega, dá um biscoito, tu dá um...
Tem comida, minha filha, na sua casa? Não tem. Faça um prato de comida, dê para ele comer e dê para ele levar para casa. Né? Às vezes aquela criança tem uma mãe irresponsável verdadeiramente que tá lá, deitada em casa sem fazer nada e bota as crianças para pedir. Mas não importa, importa que a criança chegou na sua porta e pediu. É assim que funciona. Então Jesus diz assim, a misericórdia, cadê? Então como é que uma pessoa dessa, é por isso que eu digo, as que vivem dentro da igreja são piores do que as que estão fora. Porque quem vive dentro entende isso aqui. Mesmo que você não seja um pregador, mas você está lá, vendo o seu pastor, o seu padre, fazendo sempre a leitura da palavra e explicando o que Jesus quer para a vida, né? Então Jesus hoje vem nos trazer isso, né? Que a gente deixe de ser fariseu, que a gente deixe de ser mestres da lei, aqueles homens lá, falso, hipócrita. Não tem coisa mais triste no mundo do que você viver com alguém mentiroso, com alguém falso. Alguém que está ali dizendo, eu te amo, eu te adoro, eu te venero. Tu é a mulher da minha vida, né? E quando vira as costas, pá, tá traindo, tá fazendo e acontecendo. Não tem coisa pior do que a traição, a mentira, a hipocrisia, né? É uma coisa que não deveria existir perdão. Era para Jesus liberar e dizer, não perdoa, né? Porque é pegar aquilo que você sente, todo o amor que você dá à pessoa, toda a atenção, todo o cuidado, né? Se relacionando a tudo, a amizade, a casal, seja lá o que for. Você tem uma dedicação àquela pessoa. Você confia naquela pessoa. E a pessoa, quando sai de lá, te trai na maior. Te trai na maior. Chega ali, ó. Deita com o camarada, pinta a miséria com o outro lá. A mesma coisa que faz contigo, faz com a pessoa ali. Depois chega com a cara mais de lavada, mais safada do mundo. E tá contigo numa boa. Até que você descubra, a coisa funciona normalmente, né? Você vê que só acaba em alguns relacionamentos quando a mulher descobre, quando o homem descobre, e ali a coisa esfria e nem a mulher, nem a amante, nem nada, né? Mas não tem coisa pior do que a hipocrisia, você ser hipócrita, você ser mentiroso, você ter o coração de frente para a pessoa dizendo que ama, que venera, que isso, aquilo, e por trás você. A mesma coisa é a amizade. Você tá ali, eu sou tua amiga, vi ali, ó, debaixo da água, debaixo do fogo, eu sou tua amiga. E quando tu sai dali, começa a falar de tu, né? Muitas vezes tem inveja de você. Muitas vezes você não tem nada, porque para uma pessoa sentir inveja da gente, não precisa de nada. Não precisa você ser rico, não precisa você ter nada. Só precisa você ter uma paz de espírito, um sorriso no rosto, né? Mas, rapaz, eu não entendo porque é que fulano vive daquele jeito. Fulano tá desempregado, ó, mas fulano só vive feliz. Fulano só vive feliz. Fulano só vive... Eu não entendo, cara. Não entendo. Eu queria entender isso, porque, assim, a minha vida é um inferno. Minha vida é um inferno. Eu não consigo ser feliz, eu não consigo sorrir, eu não tenho paz na minha alma. Mas fulana tem. Por que será que fulana tem, né? Porque fulana tem Deus. Verdadeiramente fulana vive procurando as coisas de Deus para que segure ela. Então não tem nada nessa vida que venha de negativo para fulana, que fulana não saia pulando, né? Magoa. Dói. Fulana chora, né? Fulana sente. Mas fulana supera. É simples, né? Então vamos procurar esse Deus, vamos procurar entender a palavra de Deus, tentar ser fiel, né? Aprender a ter misericórdia, justiça como ele pede aqui e deixar de ser sepulcro caiado, né? Não queira ser sepulcro caiado, não queira ser bonito por fora e feio por dentro para Jesus. Queira ser bonito por dentro porque Jesus está vendo tudo e feio
por fora para as pessoas que estão lhe vendo. Porque quem vai lhe dar a salvação não é quem está lhe vendo por fora. Quem vai lhe dar a salvação é quem está lhe vendo por dentro. É quem vai lhe dar a salvação. Amém? Bom dia para vocês aí de chuva, para quem é daqui, né? E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.